1 João 3, de 4 a 10. Eis o que diz a palavra do Senhor. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Senhor, Deus de bondade e amor, Deus de misericórdia, estamos diante do Senhor, pedindo que abra nossa mente para entender a Tua palavra e para aplicá-la às nossas vidas. Senhor, cheio de graça, ajuda-nos a entender e a viver à luz dela. Que, de fato, vivamos à luz desse poder maravilhoso de redenção e graça que Cristo tem sobre nós. Pois por sua vinda, Ele tirou os pecados do seu povo. Por sua vinda, Ele desfez as obras do diabo. Agora podemos viver para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos em Cristo, Deus deseja para todos nós aqui que vivamos em santidade. Mas todos nós temos lutas terríveis com isso. Em algum grau, alguns talvez seja o problema da área sexual. Outros têm lutas terríveis com o temperamento e foram ensinados desde pequeno que o temperamento é uma coisa normal, quando na verdade a Bíblia te proíbe de ser rancoroso, ressentido, irado. Talvez o seu problema seja com a língua. Eu me lembro a história de 3 pastores que viajavam uma certa vez e cada um começou a confessar pecados um com o outro. Irmão, já que estamos aqui, somos homens de Deus, eu quero confessar pecado. Primeiro disse, meu irmão, eu tenho um sério problema com pornografia. Minha esposa vai dormir, eu passo a noite assistindo filmes pornôs. Eu quero pedir perdão a vocês. Me perdoe, meus queridos irmãos. E os irmãos disseram, você está perdoado, meu irmão, vamos orar por você. O segundo disse, já que estamos assim, eu também gostaria de confessar o meu pecado. Eu tenho um problema terrível, mas terrível, com o meu temperamento. Eu tenho um pavio curto. Eu sou briguento, brigão, já briguei com o conselho da igreja, com a diaconia, briguei até com o menino que estava correndo no meio da igreja. E eu não consigo me controlar, eu queria que vocês orassem comigo, me perdoem, meus irmãos. E aí os irmãos disseram, vocês estão perdoados. O terceiro pastor disse, irmãos, o meu pecado, eu também queria pedir perdão, é que eu não posso ouvir uma historinha, porque eu quero fofocar imediatamente. Então os outros 2 estão num problema difícil com esse terceiro pastor. Ele não gosta de guardar as coisas. Talvez esse seja o seu problema. Mas a verdade é que a Bíblia vai dizer para mim e para vocês que a obra de Cristo nos garante vitória sobre o pecado. Esse é o assunto desse texto. O capítulo 3, de 1 a 10, João desenvolve 2 ideias importantes. Nós somos os filhos de Deus. Isso fica claro nos versos 1 e 2, quando ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Mas depois ele vai dizer como os filhos de Deus devem viver. É isso que o versos 3 a 10 diz. Aqui, os filhos de Deus devem viver uma vida pura. Verso 3 ele diz, todo aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica como ele é puro. Talvez uma outra forma de olhar esse capítulo 3, de 1 a 10, é observar que no primeiros 3 versículos, João fala da segunda vinda de Cristo. Ele diz que um dia seremos iguais ao Senhor, quando Cristo se manifestar, seremos iguais a Ele.
Versos 1 a 3 ele fala sobre isso. E quando ele fala da segunda vinda de Cristo, ele diz que isso influencia nosso modo de viver. Quem nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Mas no texto que nós lemos, de 4 a 10, ele fala da primeira vinda de Cristo, da manifestação de Jesus. E ele diz que nessa primeira manifestação, ele nos trouxe salvação e liberdade. A influência da primeira vinda de Cristo é o tema dessa sessão. João, nos versos anteriores, afirmou que a segunda vinda de Jesus nos motiva à santidade. Quanto mais eu penso na volta do meu Senhor e em todas as bênçãos que isso vai trazer, que isso implicará para a minha vida, em todas as manifestações abençoadoras de Deus sobre mim, que eu serei transformado, que serei semelhante a Jesus, que viverei num mundo sem pecado, que não haverá pecado em mim e nos meus irmãos ao redor de mim, tudo isso deve me motivar, me estimular à santidade. Mas ele também diz, aqui nos versos de 4 a 10, meus irmãos, que quando Cristo veio pela primeira vez, quando ele tomou a nossa natureza, quando ele se encarnou, quando ele nasceu para morrer por nós, a sua vinda nos habilita e nos capacita a viver em santidade. O poder de Cristo nos habilita a viver uma vida santa. Esses versos aqui, eles formam uma estrutura paralela, em que as verdades são reafirmadas e reafirmadas com mais ênfase. Do versos 4 a 7, João ensina o que é pecado, apresenta a obra de Cristo e faz uma aplicação da verdade. E o mesmo ele repete a partir dos versos 8 a 10. Por exemplo, no verso 7 ele diz o que é o pecado. No verso 4, verso 4 a 10. No verso 4 ele diz, o pecado é transgressão da lei. No verso 8 ele diz, quem pratica pecado é do diabo. Depois ele diz, no verso 5, que Cristo se manifestou para tirar os pecados. E no verso 8, Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Depois ele aplica, versos 6 a 7, ele diz, o que é nascido de Deus, permanece nele, não peca. Então nós vamos ver basicamente dessa forma o modo como João argumenta. E a melhor maneira de vermos o ensino dessa sessão é vê-lo assim. A mensagem é muito simples. Por causa da obra de Cristo, o cristão não deve mais viver em pecado. Por causa da obra de Cristo, o cristão não deve mais viver no pecado. E aí ele faz isso nos dizendo 3 coisas. Primeiro, ele nos diz quem é que vive praticando o pecado. Versos 4 e 8. Quem foi que destruiu e tirou o pecado? Versos 5 e 8. Quem não vive em pecado? Versos 6 a 7 e 9 a 10. Vamos olhar isso com calma rapidamente. Primeiro, quem pratica o pecado? Verso 4 e verso 8a. João faz 2 afirmações aqui sobre quem comete pecado. Ele diz que que quem comete pecado é um rebelde que pertence ao diabo. Portanto, temos aqui uma descrição da natureza do pecado, transgressão, e da origem do pecado, procede do diabo. Então, olha só como isso é muito claro aqui em João. Veja o verso 4. O pecado é uma rebeldia. Verso 4. Ele diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Transgredir a lei aqui é uma palavra interessante, porque ela literalmente significa viver sem lei. É alguém que, de fato, desconsidera a lei de Deus. Pecado é ilegalidade. Em sua natureza, pecado é exatamente isso. Se voltar contra o que Deus diz, se voltar contra a ordem de Deus. Não é apenas uma falha negativa, como a gente costuma dizer, pecado é errar o alvo. De fato, pecado é errar o alvo. Você não consegue alcançar o padrão que Deus estabeleceu para você. Mas aqui ele está dizendo que pecado é uma ativa rebelião contra a vontade de Deus e uma violação da sua santa lei. É o desejo de ter o caminho próprio. É o que me leva a transgredir a lei de Deus. É a vontade de ser o determinante para mim mesmo do que é certo e errado. É transgredir a lei. E a lei, meus irmãos, ela reflete o caráter santo de Deus.
A lei de Deus não é apenas um conjunto de ordens de um Deus caprichoso que diz para mim e para vocês o que Ele quer e o que Ele não quer. A lei é um reflexo da santidade de Deus, do caráter perfeito de Deus. Então, quando Deus nos dá ordens, quando Ele nos dá a sua lei, Ele está nos dizendo como é o modo correto de viver no mundo criado por um Deus santo. E que a única forma apropriada de viver em comunhão com esse Deus é viver à luz dessa vontade, da vontade dele expressa na lei. E toda vez que eu peco, eu sou rebelde contra esse Deus santo. Portanto, todo pecador é culpado diante de Deus. E o que a gente aprende aqui de imediato, aqui, irmãos, é que pecado é definido em termos de nossa relação com Deus. Pecado é visto como uma afronta contra a vontade de Deus, contra o caráter de Deus. Não somos nós e nossas opiniões que definem o que é pecado. Não é o que você pensa que é pecado. Não é o que você acha que é pecado. Não é você quem decide como as coisas são. É Deus quem diz. E se você olhar para a Escritura, a raiz de toda a rebelião que nos levou para a queda é exatamente essa. Quando o casal foi colocado no jardim do Éden, vocês lembram? Foi colocada uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a tentação de Satanás para o casal foi que, se eles comessem da árvore, eles seriam conhecedores do conhecimento, detentores do conhecimento do bem e do mal, tanto quanto Deus. Satanás, lá no jardim do Éden, começou a questionar, primeiro, o caráter de Deus, a veracidade das suas palavras. Ele começa dizendo, é isso que Deus disse, vocês não podem comer de nada aqui no jardim? Ou seja, esse Deus fez tudo isso para vocês e ainda proíbe vocês de comerem qualquer coisa aqui? Ele criou um mundo para vocês desfrutarem, para vocês terem prazeres, e ele faz proibições em algumas dessas coisas? E aí, claro, ele chama a atenção de Eva e Eva diz, não, a gente pode comer de tudo, mas da árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer e nem tocar. Alguns teólogos dizem, aí nasce o legalismo. É um acréscimo desnecessário ao que Deus disse. Deus disse, vocês não podem comer. Talvez seja uma aplicação que ela fez ao coração dela. Bem, se eu não posso comer, não vou nem tocar esse negócio. Só que aquilo que eu digo, às vezes o que eu digo que eu não vou fazer porque para evitar, eu transformo em lei. E digo, não pode tocar, porque é pecado. Pode ter sido isso. Mas é interessante. Quando abriu o coração para ouvir a insinuação de Satanás, Satanás entrou então com a mentira. Disse, não é verdade. Deus está mentindo para vocês. Vocês não vão morrer. Na verdade, Deus é um estraga-prazer cósmico. Ele não quer que vocês desfrutem dos prazeres dessa vida. Deus, ele tem conhecimento do bem e do mal, mas não quer que vocês tenham. Ele sabe que no dia em que vocês fizerem isso, vocês serão iguais a ele, e ele não quer isso para vocês. E aí Eva, seduzida pelo fruto, vocês lembram? Diz que o fruto era bonito, desejável para comer e para dar entendimento, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Tudo junto ali. E aí Eva toma do fruto e dá para o marido, que provavelmente estava lá, calado, como muitos homens ficam, né? Sabe? Não, a decisão é sua. Eu não tenho nada a ver. E aí, amor, como ou não como? Não, pode, não, você que decide. Aí vai lá, come. E depois diz, a culpa foi tua. Mas você disse que eu podia comer. Não, mas a culpa é tua, não falei nada. Desde aquele momento, a ausência de uma liderança causou esse estrago. Agora, é interessante que o próprio Deus diz assim, eis que os homens se tornaram como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Expulsemos eles para que não tenham acesso à árvore da vida. A pergunta é, como assim? Como eles ficaram e chegaram e tiveram e se tornaram iguais a Deus como conhecedores do bem e do mal? Meus irmãos, como Deus conhece o bem e o mal? Como é que ele conhece o bem e o mal? Deus conhece o bem e o mal porque ele é o definidor para todo o universo e para todas as criaturas do que é o bem e o mal. Deus é quem diz o que é certo.
Ele é o padrão último da verdade, da santidade e da justiça. O que ele diz é certo e acabou. Quando ele diz que os homens se tornaram iguais a ele, estão dizendo eles agora se tornaram rebeldes e passaram a definir para si mesmos o que é certo e errado. Por isso eles não têm direito à vida, e sim à morte. É isso que João está dizendo aqui. Meus irmãos em Cristo, o que Deus diz em sua palavra é o certo. Não importa o que você pensa, não importa o que a nossa sociedade perversa, caída pensa, não importa a sua opinião, a opinião das pessoas. O que Deus diz é o certo, e tudo o que é contrário ao que Deus diz é transgressão, é rebelião, é pecado. Portanto, quem define o que é certo e errado é Deus. E toda vez que nós nos voltamos contra o que Deus diz, nós estamos pecando contra o seu caráter. Pecado é transgressão da lei. Mas ainda, nossa natureza tornou-se então caracterizada por uma rebelião. Nós somos tendenciosos a desobedecer a Deus. É mais fácil desobedecermos do que obedecermos. E isso se expressa de diversas maneiras. A teimosia da criança, né? Meninozinho, lindo, bonito, perfeito, que você acha que é um santo, é na verdade um pecadorzinho, rebelde, tirano. Como diz Agostinho, pequenos tiranos que querem dizer para você como você deve se comportar. E se revela no choro indiscriminado dele, muitas vezes de madrugada, não querendo fazer você dormir só porque ele quer satisfazer seus próprios desejos. Não sendo doença ou alguma enfermidade, é birra. E o que é birra? É o menino rebelde não querendo obedecer à vontade dos seus pais. Ou então na rebeldia dos adolescentes, que com 14 anos acham que sabem mais do que seus pais com 35, 50, 60 anos. Que acham que seus pais são ultrapassados e que não querem obedecer à vontade dos pais. O que está por trás disso é um coração rebelde. Quando filhos se opõem aos seus pais, estão se opondo em última instância a Deus. Pecam contra Deus. Mas também acontece quando você ultrapassa o limite da velocidade permitida no trânsito, ou quando você ultrapassa o sinal vermelho, ou quando você sabe que é contramão, mas porque é muito mais perto você vai e faz esse caminho. O tempo inteiro estamos quebrando leis, quebrando ordens, quebrando mandamentos, e isso revela um coração rebelde. Somos rebeldes por natureza. Mas há algo pior do que isso. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Quem peca vem do diabo. É preciso entender a palavra pratica o pecado aqui. O tempo verbal está no presente. Implica uma ação constante, um estilo de vida. João deixa claro que os nascidos de Deus, nós vamos perceber mais à frente, não vivem na prática do pecado. Nós caímos em pecado. Nós já lemos aqui no nosso culto, se dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso. Então quando ele diz assim, quem pratica o pecado, na minha versão, aquele que pratica o pecado, ele está dizendo aquele que tem um estilo de vida, que é marcado, que vive, que está o tempo inteiro, que faz parte da vida dele. Em outras palavras, ele é o mesmo homem caído que nunca se transformou, foi transformado pela graça. É o mesmo velho homem, dominado, controlado pelo pecado. Ele pode até ser religioso, ele pode estar na igreja, ele lê a Bíblia, ele conhece teologia, ele canta, ele louva, ele usa alguns talentos na igreja. Mas a verdade é que se ele continua vivendo, se ele tem um estilo de vida marcado pelo pecado, é porque não houve um novo nascimento nele, não houve uma mudança radical. Houve uma mudança externa, houve uma mudança apenas de comportamento, mas não de coração. Ele ainda está em Adão, ele não está em Cristo. Ele ainda está perdido em seus delitos e pecados, ele ainda está morto, apesar de ter uma aparência religiosa. É disso que João está falando. Aquele que vive no pecado, aquele que está o tempo inteiro vivendo ali. E ele diz que quem faz isso é do diabo, ou seja, procede do diabo, tem origem no diabo. Ou seja, João agora une, meus irmãos, o pecado não à lei de Deus, mas ao diabo que originou o pecado no mundo criado.
Ele vem pecando desde o princípio. Ele se rebelou contra Deus. Como criatura, ele se opôs a Deus inicialmente. E não me perguntem como é que isso aconteceu, porque nós não temos muita resposta para esse assunto. Como Deus pode ter criado um ser que poderia ter mudado dessa forma? Ele criou um ser assim. Ele não criou um ser em pecado. Ele criou um ser que era positivamente santo, mas que mudou sua disposição e natureza ao se rebelar contra Deus e levar um grupo consigo. Então, desde o princípio ele pecou, e foi ele o responsável por introduzir o pecado na raça humana. A gente aprende em Romanos que o pecado entrou na raça humana por um homem, Adão. Mas aprendemos aqui em João que o pecado chegou à raça humana por meio do diabo. Ele peca desde o princípio. Peca que está no presente novamente. Ou seja, pecado é a atividade característica do diabo. Ele peca desde o princípio, ou seja, desde o momento de sua orgulhosa rebelião contra Deus, seu estilo de existência é esse: pecar. Rebelar-se, opor-se. Quem tem um estilo de vida pecaminoso procede do diabo, pois o diabo tem uma atividade marcada pelo pecado. Todo aquele que vive na prática do pecado demonstra que o seu senhor é o diabo, que ele é filho do diabo. Veja o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Meus irmãos, o estilo de vida de muitos revela muito sobre a verdadeira espiritualidade de uma pessoa. Ele pode até considerar-se cristão, mas se sua vida é caracterizada pelo pecado, a reivindicação dele é falsa. Quem vive pecando é um rebelde assim como o diabo e, portanto, pertence a ele e não a Deus. Isso é sério. E essa é uma afirmação muito forte, né? É o tipo de afirmação que não é popular hoje. João não seria um pregador popular. Primeiro porque João não conta piada em púlpito, né? Você pode ver que ler os cartas de João não tem uma piadinha nos textos dele. Então já não seria tão popular. E ele também não faz afirmações assim, sem que sejam duras, fortes e incisivas. Não tem jeito. Se o estilo de vida é assim, você é um rebelde e você está do lado errado da história. Você está contra Deus, do lado do inimigo, do lado do diabo. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta a você, meu querido que está aqui essa noite. Você tem avaliado sua vida nos últimos tempos? Você tem sondado o seu coração? Você está realmente se acostumando a viver na prática do pecado? Ou isso tem trazido lutas ao seu coração e você tem buscado vencê-los? Como você tem vivido? Você tem um desprezo para com a vontade de Deus? Ela não é tão importante assim para você? Ela não define como você vive? Tenha cuidado. Não alimente no seu coração rebelião contra Deus. Não alimente em seu coração oposição à sua vontade. Não é sadio de jeito nenhum agir assim. Antes, toda vez que você perceber que você toma um certo curso de comportamento que é claramente contrário à palavra de Deus, arrependa-se, confesse, abandone. Não viva lá. Os puritanos diziam que o pecado e o novo nascido crente se encontram ocasionalmente, mas não conseguem viver na mesma casa. E eles têm razão. Mas quem vive na prática do pecado, quem tem um estilo de vida marcado pelo pecado, é um rebelde que está do lado do diabo. Mas veja que nós não temos apenas
uma definição de quem peca, mas temos uma definição de quem destruiu o pecado. Verso 5 e verso 8b. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E verso 8, parte final, diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Primeiro, João diz que Cristo tirou o pecado. E ele começa dizendo: vocês sabem. Não é assim que está no verso 5? Vocês sabem, porque isso foi pregado para vocês. É por isso que vocês são cristãos. Você jamais seria um cristão sem a pregação do Evangelho. E aqui tem um ponto importante. Para que as pessoas sejam levadas a Cristo, precisam ouvir a pregação do Evangelho de Jesus. Precisam entender que são pecadoras, precisam entender o que Cristo fez na cruz, precisam entender as demandas do Evangelho. Você tem que se arrepender, você tem que crer. Eu já, infelizmente, tive a experiência de ver pregadores pregarem sobre passos para ser vitorioso, sobre dicas de como controlar seu temperamento, coisas desse tipo, e no final convidar pessoas a ir a Cristo. E eu me pergunto, essas pessoas estão indo fazer o que lá na frente? Elas não entenderam o seu estado, elas não compreenderam que estavam perdidas, elas não entenderam a necessidade de um Salvador. Para que elas estão indo à frente? Aí, em primeiro lugar, essa história de ir à frente... Quem disse que você tem que convidar pessoas para aceitar Jesus? Isso nunca foi feito em 19 séculos. Isso é uma invenção do século XIX, de um tal de Charles Finney, que criou o Banco dos Indecisos e que depois virou o sistema de apelo e passou a ser uma marca de tudo que é pregação evangelística. As pessoas precisam ouvir o Evangelho para se tornarem cristãs. E se você é um cristão, você já sabe disso. Você conhece o Evangelho. Os cristãos já possuem o conhecimento. O problema comigo e com vocês, irmãos, não é que a gente não sabe essas verdades. O nosso problema é que a gente não molda a nossa vida à luz delas. O problema é que a gente não aplica essas verdades para nós. Nós devemos moldar nossas vidas a esse conhecimento. O conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo e sobre a sua obra. Isso nos dá segurança, isso firma os nossos passos, isso muda o nosso comportamento. Uma das frases que eu mais ouço em aconselhamento, eu ouço várias vezes em aconselhamento, é: pastor, eu sei disso. Então por que não faz? Por que não pratica? Esse é o nosso problema. Nós sabemos a verdade, mas nós não aplicamos isso à nossa vida. E é necessário viver sempre à luz disso, falar para si mesmo da palavra de Deus o tempo inteiro. O poder para viver uma vida santa flui de um entendimento da verdade, da graça de Deus na sua vida. Aplique isso para você o tempo inteiro, aplique isso para a sua vida sempre. Eu não posso viver assim porque a Bíblia diz que Jesus fez isso por mim. Eu não posso viver assim porque a Bíblia me diz que essa é a vida que Ele adquiriu para mim. Eu preciso aprender essas coisas cada vez mais. Eu preciso alimentar minha mente com elas. Vocês sabem, diz João. Veja a manifestação de Cristo aqui. Ele diz: Cristo apareceu de uma vez por todas. Esse é o tempo verbal usado aqui no verso 5. Sabemos que Ele se manifestou de uma vez por todas. Isso está falando da sua encarnação. E eu vou dizer mais, é da encarnação em sua obra completa. Seu nascimento, a vida perfeita que Ele viveu, a sua morte, a sua ressurreição e a sua subida aos céus. Seu ministério inteiro é definido nessa expressão manifestou. É uma obra completa, definida, perfeita, sem repetições. Ele se manifestou de uma vez por todas. E o que Ele fez? Ele tirou os nossos pecados. Ele levou para longe de nós os pecados. Ele removeu os pecados ao assumir os pecados em nosso lugar. 1 João 2,2 diz assim: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício que retira a ira dos nossos pecados. E não somente dos nossos, mas dos eleitos de Deus espalhados pelo mundo inteiro. No capítulo 4, verso 10, ele diz a mesma coisa. Olha lá. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E qual é a prova de que Deus nos amou? Ele enviou o seu Filho como uma propiciação pelos nossos pecados. Deus está virado contra os seus eleitos, por causa do pecado deles. E, no entanto, Deus amou os seus eleitos. Não tem uma frase assim: Deus ama o pecado, mas odeia
o pecador, não é isso? Não, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Não é assim que diz? É frase, porque tem pastor que gosta de frase de efeito, pregador, né? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Como se o pecado fosse uma entidade fora do pecador. Está aqui o pecador, aqui é o pecado. Deus odeia o pecado, mas não me odeia. Não. A Bíblia diz que Deus odeia o pecador enquanto ama o pecador. E isso nele não há contradição. Em mim há, mas nele não. Dentre a raça humana que Deus decidiu criar, todos os seres humanos, há um número enorme de homens e mulheres que Deus escolheu antes da fundação do mundo e colocou sobre eles o seu amor eterno. Mas ainda assim, enquanto eles não confiam em Cristo, a ira de Deus está sobre eles. Mesmo os que Deus não escolheu, os reprovados, os não eleitos, Deus também demonstra amor por eles. Pela graça de Deus em abençoá-los, em preservá-los, em dar a eles saúde, em fazer muitos deles prosperarem mais do que os crentes. A chamada graça comum de Deus sobre todas as pessoas. Por isso é possível falar de Deus amando todas as pessoas, nesse sentido de benevolência, de bondade, mas amor que os resgata do pecado e os leva à salvação, Deus só tem pelos seus eleitos. Só. É o amor eterno com quem Ele atrai as pessoas a si. Por isso Deus enviou seu Filho ao mundo, para que o ódio que Ele tem contra os seus eleitos por causa dos seus pecados, Cristo assumisse sobre si. Então Ele foi a propiciação. Ele colocou-se no lugar do seu povo. E todo o ódio de Deus e toda a ira de Deus contra os pecadores foi derramada sobre Jesus. E ao morrer na cruz, Cristo tirou de uma vez por todas os pecados e a ira de Deus que esses pecados mereciam. Sua obra é completa, sua obra é perfeita. E por aqueles por quem Ele morreu, Ele finalmente adquiriu salvação intensa e completa. Sua obra é perfeita. E não depende de ninguém a salvação dessas pessoas, somente dele. A obra de Cristo, Ele tirou os nossos pecados. Tirar aqui significa duas coisas. Primeiro, o pagamento da culpa do pecado. Não somos mais culpados. Deus não tem mais nada contra nós. E mesmo quando pecamos, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. No entanto, também significa a quebra do poder do pecado sobre a vida do seu povo. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não precisamos mais viver dominados e controlados. Éramos antes escravos do pecado, agora não somos mais. Cristo tirou o pecado, Cristo destruiu o seu poder sobre nós. Você pode viver uma vida santa, meu irmão em Cristo. E ele diz que esse Cristo que tirou o pecado, o verso 5 diz, e nele não há pecado. O verbo aqui refere-se à natureza eterna e essencial de Cristo. Nele não há, Ele é justo, Ele é puro e Ele é santo. E quem nele está em termos de posição, justo e santo e será transformado assim. Ao remover o pecado do seu povo, Ele era em si mesmo sem pecado. Mas o texto está dizendo que Ele é sem pecado, nele não há pecado. O tempo verbal aponta para a sua natureza como o eterno Filho de Deus, santo e eterno. Ele é santo e a sua obra é santificar o seu povo por sua morte na cruz. Ele tirou o pecado e santifica o seu povo. Cristo está exercendo o seu ministério sacerdotal nesse exato momento em nosso favor. Cristo intercede por você todos os dias, irmão. E o que Ele oferece diante do Senhor, do nosso Deus e Pai, é a sua obra consumada em nosso favor. Eu morri por eles, entreguei meu sangue, derramei minha vida para que eles pudessem ser salvos. Não há mais condenação e a liberdade do pecado já é nossa. Estamos em um processo até a perfeição, é verdade. No entanto, o pecado não tem mais controle sobre mim e sobre você por causa do que Cristo fez. Você está livre. Não viva como escravo. Mas mais, olha o que ele diz, ele destruiu as obras do diabo. Verso 8, parte B. Destruir significa soltar, tirar as correntes, desfazer, tornar inoperante, privar do poder, conquistar, sobrepor.
Satanás está dominado, controlado e destituído do seu poder. Em Colossenses capítulo 2 diz que os principados e potestades foram expostos na cruz. Eles foram despojados dos seus poderes e expostos à vergonha na cruz. Em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse João fala de um milênio, 1000 anos. Em um período em que Satanás está preso, amarrado. Alguns interpretam esse milênio como um tempo no futuro, de 1000 anos, que Jerusalém vai ser restaurada, o templo de Jerusalém. Aquilo que essa novela aí da Record está mostrando. Não. Os 1000 anos é o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Quando na cruz do Calvário ele destruiu o poder de Satanás, amarrou Satanás, tirou o seu poder, destituiu sua autoridade. Esse período, que é o período da igreja e do evangelho, em que o evangelho é pregado, as nações não são mais enganadas. Podemos nos espalhar pelo mundo evangelizando e pessoas de todos os lugares estão sendo salvas. Então não acredite nessa coisa de milênio literal, não. Nós estamos vivendo esse período. E é isso e essa é uma das afirmações de João. Satanás foi destituído do seu poder, conquistado, dominado pela obra de Cristo. E ele destruiu as obras do diabo. E o que são as obras do diabo, irmãos? No verso 8, diz que o diabo pratica o pecado. E no verso 9, o que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, porque a natureza de Deus está nele. As obras do diabo que Jesus veio destruir são os pecados. O trabalho do diabo é seduzir pessoas para o pecado. Quando eu peco, o trabalho dele é realizado. Pecado é rebelião contra o direito de Deus de governar minha vida. Deus tem todo o direito de dizer para mim como eu devo viver. A obra do diabo é tentar fazer com que nos rejeitemos a autoridade de Deus e queiramos viver de acordo com a nossa própria vontade ou as insinuações dele. Ele trabalha o tempo inteiro para nutrir, para cultivar orgulho, que coloca seus próprios desejos acima da lei de Deus. Ele faz isso, ele insinua. E quando ele não insinua isso em nossos corações, ele se utiliza de mentiras, de farsas, de falsidades. Falsa pregação. Uma noção errada da verdade da palavra de Deus. Tudo para nos destruir. Só que Jesus veio destruir isso em nós. Satanás não tem mais o poder para dominar e controlar você e conduzi-lo à rebelião contra Deus. O crente resiste ao diabo pela fé e ele foge de nós. Ele não tem domínio. Suas obras foram destruídas. Meu irmão, Cristo destruiu as obras do diabo vindo a este mundo, vivendo uma vida santa, morrendo pelo pecado do seu povo, ressuscitando dentre os mortos e garantindo uma nova vida para os seus. Ao destruir as obras do diabo e tirar o pecado de você, você não deve se comprometer mais com o pecado. Você não deve se comprometer mais com as insinuações e enganos do diabo, pois Cristo tirou os pecados e desfez as obras do diabo. Nós estamos livres, não precisamos mais viver em pecado, estamos libertos dos nossos inimigos. Todas as imagens do Antigo Testamento que você lê, de Deus intervindo para abençoar Israel, à medida em que Israel vai contra os inimigos, principalmente no livro de Josué, vencendo inimigo após inimigo, inimigo após inimigo. Todas aquelas guerras bélicas extraordinárias, bonitas de se ler, são uma representação das vitórias que Cristo, o verdadeiro Josué, veio conquistar para nós na cruz do Calvário. O mundo, a carne, o diabo foram vencidos pelo nosso Salvador. O nosso Rei venceu em nosso lugar. Portanto, podemos dizer, como diz Romanos capítulo 8, nós somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você tem vitória contra o pecado. Você tem vitória contra o mundo. Você tem vitória contra o diabo. E essa é toda a vitória verdadeira que nós devemos esperar. Sabe aqueles sermõezinhos de vitória, falar de vitória financeira e tal? Esqueça isso. Muitos crentes passarão uma vida
inteira de lutas, dificuldades, problemas, problema de saúde, problema financeiro, seu time não vai ser campeão do mundo, Palmeiras, né? Tudo isso, todos esses defeitos graves. Mas já tem vitória contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, tem a vida eterna, tem comunhão com Deus triuno, tem o Espírito de Deus habitando em você e tem todas as insondáveis riquezas de Cristo disponíveis a você. Tudo por causa de Jesus. Quem vive em pecado é do diabo e rebelde. Cristo veio destruir, tirar o pecado e destruir a obra do diabo. Portanto, terceiro, quem não vive em pecado? Versos 6 a 7, versos 9 a 10. Primeiro, você nasceu e permanece em Deus. Gente, é tão pouco tempo para tanta coisa. Primeiro ele diz, nascido de Deus. Aqui a ideia é gerado por Deus. O tempo aqui aponta para uma ação no passado com implicações no presente. Ou seja, houve um momento em que Deus deu a você um novo nascimento e, consequentemente, você é um filho de Deus e continuará sendo filho de Deus para sempre. Você nasceu e é uma nova criatura. Isso é um crente. Um crente é alguém que nasceu de Deus. O verbo também está na voz passiva. Não foi você que gerou o novo nascimento. Foi Deus quem deu a você o novo nascimento. E qual é a consequência de alguém nascer de novo? Ele diz, e nele permanece. Permanece aqui é tempo presente. Ou seja, você nasceu no passado e, portanto, é uma nova criatura agora. E uma das evidências de que você é uma nova criatura é que você permanece em Deus. Uma ação constante aqui. Quem nasce de Deus tem um estilo de vida marcado por comunhão com Deus permanente. Está ligado a Ele. Esse permanecer implica em relacionamento íntimo, intimidade. E em estar inserido na vida do próprio Deus. Veja o verso 6. Ele diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Não tem um relacionamento, não tem intimidade. Permanecer nele é estar nele e ter comunhão com ele. Quem nasceu de Deus tem uma vida de comunhão com Deus. É interessante porque esse texto aqui mostra e prova para nós o seguinte, que crentes verdadeiros permanecem para sempre no Senhor. Não existe essa coisa de um crente perder sua salvação, abandonar o evangelho, se perder de vez. Se isso acontece com alguém, é porque ele nunca foi um crente. Capítulo 2, verso 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Olha, se ele é crente, ele permanece com os crentes. Mas eles se foram para ficar manifesto para todo mundo que eles não eram dos nossos. Um crente verdadeiro permanece até o final pela graça de Deus. Se alguém se afasta do evangelho, é sinal evidente no final de que ele nunca foi salvo. E diz o verso 6 e 9 que essa pessoa não vive na prática do pecado. Quem nasceu de Deus e permanece em Cristo não vive em pecado, não persiste, não tem o hábito dominante de pecar. Ele peca, infelizmente, mas não vive na prática do pecado. No verso 9, João faz duas afirmações. Ele diz, não peca e não pode pecar. Há uma incapacidade da natureza do nascido de Deus. Ele até cai em pecado, mas ele não consegue, ele não pode viver na prática do pecado. Aquilo o constrange. Seu coração não fica em paz, a sua alma não tem descanso. É como diz o Salmo 32, enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos ficaram doendo o tempo inteiro. O meu humor se tornou em sequidão de estio, o meu humor ficou seco, igual um terreno árido. A minha alegria foi embora, a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim. A pessoa não consegue ter paz. Ele não pode viver em pecado, é contrário à sua nova natureza. E por que isso? Porque a semente de Deus está nele, diz o texto, a sua semente permanece nele. Essa semente, a palavra, é a mesma palavra usada para falar da semente de uma planta lançada no solo ou da semente do marido lançado no ventre da mulher. Aqui a divina semente, a natureza de Deus. No novo nascimento nos é dada uma nova natureza, pela implantação do poder vivificante de Deus em nossa personalidade. Temos um novo princípio que determina a nossa alma.
que controla nossas afeições, que controla a nossa vontade, que controla o nosso coração, as nossas memórias. Nascer de Deus, portanto, é uma transformação interior profunda, radical, feita por Deus em nós. E nessa transformação Deus implanta a sua semente, e essa semente permanece em nós. Nunca pode ser destruída, nunca vai ser perdida. Ela está dentro de nós para sempre, e ela nos pressiona a santidade. Eu expliquei isso aqui no culto de doutrina, e eu gostaria de explicar isso para vocês também. Eu uso muito essa ilustração, essa ideia, porque ela é uma ideia trazida por um grande filósofo cristão norte-americano, Jonathan Edwards. Ele fala que a nossa alma possui um princípio determinante. A nossa alma possui o que a gente chama de faculdades, as faculdades da alma. Não são partes, mas modos como a alma se manifesta. Ele diz, de Edwards, a alma pensa, a alma gosta ou odeia, a alma quer alguma coisa, a alma, ela lembra, ela tem memória, e existe a consciência, que é aquele árbitro que Deus colocou no coração de todas as pessoas e que diz o que é certo e errado e acusa a gente quando fazemos coisas erradas. Então, faculdades da alma: mente, vontade, afeições, memória, consciência. E ele diz, a Bíblia diz que no centro disso está o que ela chama de coração, que é o chamado princípio determinante da alma. Esse coração é quem direciona as faculdades. É por isso que a gente é quem nós somos aqui. Por exemplo, isso define diferenças. Esse princípio define, por exemplo, gostos. Por que eu torço por um time de futebol diferente do Zé Luiz? Não é só bom gosto. É inclinação. Eu gosto de música, mas não tenho a habilidade musical do Léo. O ouvido que ele tem. Eu não gosto de matemática, não adianta, não suporto matemática. É necessário para a vida, mas não gosto. Mas amo história. Gosto de conhecer os fatos históricos. Tenho prazer nessas coisas. Então, o princípio inclina a minha vida para áreas diversas. Alguns aqui são artistas, poetas, músicos. Alguns são desenhistas, habilidosos. Meu desenho é aquele círculo, os palitinhos, e os palitinhos ainda saem errado. Acontece que a Bíblia diz que esse princípio chamado coração, quando nós caímos, foi contaminado pelo pecado. De modo que todas as nossas faculdades se inclinam para o mal. A Bíblia diz que o homem não entende as coisas, o homem natural não entende as coisas espirituais. Porque o coração, a mente dele está cativa pelo pecado. Também diz que nós temos prazer, os não cristãos têm prazer nas trevas. E Jesus diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram, tiveram prazer. Nossa memória é tão contaminada pelo pecado que você tem que fazer, mesmo um crente, um esforço enorme para lembrar das coisas de Deus, das coisas espirituais. Mas se for coisa em termos de pecado, você não precisa se esforçar para lembrar dessas coisas, não. Sua consciência, mesmo acusando você, de vez em quando fica endurecida e embrutecida. E Jesus diz, vocês não querem vir a mim para ter vida. O homem não tem vontade livre para se voltar para Deus por causa do princípio determinante da alma. O que o novo nascimento faz? Tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne. Ele diz, eu ponho dentro de vocês um novo espírito, um novo princípio que inclina vocês em minha direção. É um novo coração, que aqui João chama de a semente de Deus em nós. E essa semente é colocada de uma vez por todas, meu querido. E é ela quem te leva a crer em Cristo e a viver em santidade. Tirei o coração de pedra, coloquei o coração de carne. Uma vez que Cristo tirou o pecado e Ele é sem pecado, nós não podemos mais viver pecando. Cristo nos libertou do domínio do pecado e o novo nascimento nos habilita em santidade. Essa nova vida foi adquirida por Cristo ao morrer e ressuscitar por nós. E por causa desse novo princípio em nós, temos novas disposições. E como essa semente é divina, nossas novas disposições são para a santidade, para a comunhão com Deus, para a vida com Deus. Por isso João diz, não se engane.
Os falsos mestres ensinavam que uma pessoa podia ser justa sem praticar a justiça. João diz isso é engano. João afirma no verso 7 que a constante prática de justiça é uma evidência de que a pessoa é justa, assim como Jesus é justo. Quem é nascido de Deus é declarado justo pela fé mediante a obra substitutiva de Jesus na cruz. A justiça de Jesus é colocada na sua conta. Você é uma pessoa justa. Isso é posição, não tem a ver com a sua conduta. No entanto, o que nasceu de novo e é declarado justo, vive de um modo justo por causa da nova natureza. Ele vive na prática da justiça. O justo revela que é justo praticando a justiça. Fazer é a prova de quem você é. Uma vida em pecado revela que a pessoa não nasceu de novo. O ensino de que alguém é um cristão, mas pode viver em pecado é uma contradição e uma mentira. É um engano de João. Não se engane. E mais ele diz, nós podemos saber se alguém pertence a Deus ou ao diabo assim. Verso 10. Conhecemos, chegamos ao conhecimento, discernimos quem não pratica a justiça e quem não ama o seu irmão. O sinal de que procedemos de Deus é uma vida santa. E essa vida santa inclui o amor pelo nosso irmão. Se não há santidade e amor ao irmão, essa pessoa revela que a sua ligação é com o diabo, que odeia e que odeia Deus, e não com Deus, que ama e que perdoa pessoas. Só existem dois grupos no mundo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Significa, meus irmãos, que não existe essa coisa de paternidade universal de Deus. Todos são filhos de Deus. Não. Os filhos de Deus são aqueles que foram libertos e adotados em Cristo. Nasceram de Deus e revelam isso com uma vida de santidade. Podemos avaliar quem é filho de Deus pela vida que essa pessoa possui. A falta de justiça, a falta de amor, prova a falta de um novo nascimento. Quem nasceu de Deus, ama o seu irmão e pratica a justiça. Meus irmãos, essa é uma mensagem poderosa e desafiadora para nós. Cristo veio ao mundo para nos libertar dos nossos pecados e nos conceder uma nova vida. E essa nova vida é marcada por um novo estilo de vida. Antes éramos rebeldes, que fazíamos a vontade do diabo e a nossa. Agora somos novas criaturas de Deus em Cristo, nascidos de Deus, que vivem vida santa, justa e amorosa. Para que grupo você pertence? Você é um filho de Deus? Se há lutas com isso, talvez seja um momento de colocar o seu coração e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Mas se você veio nessa noite sem Cristo, eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Ele. Cristo veio ao mundo para tirar o pecado e desfazer as obras do diabo. Se você se arrepender dos seus pecados e confiar no Senhor, seus pecados serão perdoados e você será inserido na família de Deus como um filho de Deus em Cristo Jesus. Faça isso. Entregue sua vida. Coloque-se diante dele. Volte-se para ele agora. Não continue em rebelião. Não fique do lado errado da história. Arrependa-se e creia no Senhor. Mas talvez você seja um membro desta igreja com lutas sérias com o pecado, como disse no início. Aqui está toda a segurança e poder para você viver uma vida nova. Viva em santidade. O pecado não tem domínio. Rompa com todos os vícios e com os pecados em sua vida. Diga não a eles imediatamente. E viva em santidade. Faça isso, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Teu Filho, para o louvor da Tua gloriosa graça, nós adoramos o Teu nome e Te exaltamos, ó Deus, pela obra perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados e do domínio do diabo sobre nós. Antes estávamos em rebelião e tínhamos prazer nisso, mas agora, Senhor, estamos em Cristo. Pela graça, ajuda-nos a viver à luz dessa obra, amando os nossos irmãos, praticando a justiça, vivendo em santidade para a Tua glória. Deus perfeito e maravilhoso, adoramos por tudo que o Senhor tem feito. Exaltamos o Teu nome, bendito Deus. Louvado sejas Tu.
Amém. Vamos nos aproximar então da